Vamos entrar na palavra? Atitude certa na tribulação. Essa lição está no nosso site On Graça. Senhor, no aperto te visitaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Isaías 26:16. Os que servem ao Senhor nunca deveriam passar por situações difíceis. Mas muitos verão exatamente, mas muitos estão exatamente em aperto. Alguns por causa da crise que enfrentam. Começam a orar para que o Pai lhes diga a razão de que dele não os guardar, nem os amparar. No entanto, a culpa de estarem desamparados é deles mesmos, pois são responsáveis pelas atitudes que tomam as que os afastam de Deus. A verdade é que quando nós passamos por luta, quando estamos bem com Deus, nós não perdemos a paz. Nós temos que deixar isso claro, porque você pode estar muito bem com Deus, em plena comunhão com Deus, e surgir uma adversidade, e aparecer uma adversidade, mas você não perde a paz. Você tem uma confiança, uma segurança. Deus está comigo e eu não temerei. Quando você começa a entrar em tribulação, quer dizer, inquietação, ansiedade, senão você não está bem com Deus. Quando a pessoa está bem com Deus, ela pode enfrentar, entenda bem, a cova dos leões, pode enfrentar o gigante Golias, ela não perde a paz. Quer dizer, ela pode enfrentar qualquer adversidade, que ela não entra em pânico, ela não entra em desespero, ela tem a convicção de que Deus está com ela. Quando o salvo abandona a luz, a direção da palavra, para todos os assuntos da vida, ele caminha sozinho. Por isso tua trajetória não é mais de calma e paz, pois o inimigo a ataca com todo tipo de sofrimento. Enquanto a pessoa não voltar para Deus em arrependimento sincero, não será ajudada pelo Senhor. Quem está oprimido precisa lembrar-se de onde caiu e arrepender-se verdadeiramente. Você nota? Quem está oprimido, não é quem está passando por luta. Quem passa por luta sorrindo, com a cabeça erguida, a luta está grande, mas a vitória é certa, Deus está comigo, eu não temerei, não perderei a paz, não entrarei em desespero. Mas não gostam de mim, no local onde eu trabalho me perseguem. Jesus, o Senhor é a minha força, me dê sabedoria para lidar com a situação. Surgiu um diagnóstico, uma doença, ela não vai prosperar, está amaldiçoada em nome de Jesus, está sempre em comunhão. Agora, quando você no dia a dia despreza a palavra, veja o caso do Abraão. Abraão era muito de Deus, ainda Abraão. Ele segue a orientação de Sara e tem um filho com Agar. Depois ele provou 13 anos de silêncio de Deus. E Abraão foi chamado até amigo de Deus. Mas esse homem teve um período da história que ele quis caminhar sozinho. Se ele quer caminhar sozinho, o que a Bíblia diz? Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, vai chegar um momento que você não vai poder andar. É a mesma coisa no dia a dia, irmão. Você tem que andar de acordo, andando com a palavra de Deus. Não é só no dia da adversidade, que aí você, não, Deus, eu vou ver a tua palavra. Não, é no dia a dia em comunhão com a palavra. O mais sensato para quem está em situação desfavorável é achegar-se ao Altíssimo, lendo as Escrituras, meditando nela e estendendo pela palavra, entendendo pela palavra o que deve fazer. Nesse momento, o Senhor, que é bom, mediante o Espírito Santo, revela-se àquela pessoa, dando-lhe a capacidade de perceber o que fez ou deixou de fazer, abrindo brecha para que o inimigo pudesse atormentá-la. Ao entender a razão do flagelo, a libertação está próxima. É bonito, Deus vai abrindo. Eu sempre digo que a oração, ela não é um monólogo, onde só uma pessoa fala, não é um diálogo. Você vai falando com Deus, Deus vai falando. É como se Deus estivesse passando um filme da sua vida. Ele faz você lembrar de algo, ele faz você lembrar de uma situação. Não estou falando de pecado não só, às vezes é a oração, como é que você está fazendo, ou o seu entendimento, como é que está. Deus vai abrindo, Deus vai iluminando você, Deus vai falando ao seu coração. Então, aproxima-te de Deus, tenha esse hábito de orar, esse costume de orar, de falar com Deus, que você nunca será surpreendido. Eu tenho dito o seguinte, a pessoa que ora, quando vem a luta, ela está de pé. A luta vem, mas ela não cai em tentação. O diabo, não, como eu falei, é doença, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Perturbação não vai prosperar na minha vida, eu sou de Deus. Quer dizer, uma perseguição, ele até sorri, Deus, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Quer dizer, está sempre na presença de Deus. Você tem que se examinar, olhar para você mesmo, olhar para a sua vida e dizer, peraí, eu estou andando em comunhão com a palavra, eu estou andando em comunhão com o Senhor. Você tem que ver se perde a paz ou não. Aí quando você então se aproxima de Deus, Deus começa a mostrar para você, começa a iluminar o seu coração pela palavra, iluminando e mostrando o que deve ser feito naquela situação, ou o que você deixou de fazer para abrir uma porta. Bem, ao saber do que aconteceu, por incrível que pareça, muitos nada fazem. Eu falava ontem aqui, não.
o Neemias, mencionado para ele, começou no sábado, eu à noite ontem continuei no entendimento. Neemias, quando soube o que estava acontecendo com seus irmãos, a Bíblia diz que ele assentou-se, lamentou, chorou, orou e jejuou. Quer dizer, a pessoa ouve o que Deus está falando com ela, não está nem aí. Amigo, você continuar desse jeito, você está caminhando para a morte. Não liga. Está precisando da ajuda de Deus, do socorro divino, ele vai falar, mas ele não toma uma atitude de arrependimento, de mudança de comportamento, mudança de vida. O que é o arrependimento? É a mudança de direção. Você muda de direção, não vou continuar desse jeito. Então, a pessoa vê o que Deus está mostrando para ela e ela continua no mesmo erro, ela continua na mesma prática, ela continua do mesmo jeito. Quer dizer, ela não é sensível à voz de Deus. Se ela não é convencida pelo Espírito Santo, por que ela vai ser convencida? Eu não consigo convencer uma pessoa, mas o Espírito Santo convence, e ela diz não para o Espírito Santo. Aí que é perigoso. A pessoa ouvir a mensagem, quer dizer, ouvir a palavra, entender pela palavra o que Deus está falando com ela e continuar da mesma maneira. Não funciona. Alguns acham que não foi tão grave assim o que fizeram para serem punidos severamente. Na verdade, não é Deus quem o está punindo. Eles abriram a porta para que o maligno entrasse em suas vidas e os atingissem. É mais ou menos como alguém disse assim, fulano está desviado. E agora começou a surgir umas lutas, umas adversidades. Aí alguém diz, é a mão de Deus que está pesando, né? Não é a mão de Deus não. A mão de Deus abençoava. Ele saiu da mão de Deus e a mão do inimigo veio. A mão do inimigo que é pesada. A mão do inimigo é que rouba, que mata e destrói. É como às vezes a pessoa está dentro da igreja. É que eu disse para você lá atrás, você pode enfrentar luta, mas você não perde a paz, você não entra em desespero, você não entra em pânico, você sabe que Deus está contigo. É quando você começa a ficar oprimido, angustiado, dentro da igreja ainda. Meu Deus, mas eu estou todos os dias na igreja, eu estou toda quarta, toda sexta, domingo, ou todo domingo, eu sou fiel nos meus dízimos, mas amigo, você tem andado em concordância com a palavra. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus revela a palavra. Repito, é como um filme que passou. Ele passa um filme daquela atitude, daquela situação, para a pessoa se acertar. E ela chega e diz, não, também não foi tão. É como você fala assim, Deus, pera lá, não sou perfeito, né? Não, você deve se acertar. Deus falou para Abraão, Abraão poderia ter dito, Deus, mas o que eu fiz demais? Aqui na nossa terra todo mundo faz isso, ter um filho com a concubina, ter um filho com a serva, é coisa comum, Deus. Não, ele colocou o rosto em terra, entendeu que Deus deveria dirigi-lo, então Deus pôde abençoá-lo. A mesma coisa conosco. Então temos que prestar atenção. Enquanto não se acertam com o Altíssimo, ficarão debaixo do poder da opressão. Como disse Jesus, é preciso vigiar e orar. Marcos 14, 38. Outros agem de modo certo, pois abre o coração e, tendo entendido o mal que cometeram, no mesmo instante, clamam a Deus buscando perdão. Ao confessar o erro, dão ao Senhor a oportunidade de lhes mostrar como se libertarão. Quem obedece ao que o Todo-Poderoso diz, vê o Pai amoroso operando em seu favor. É importante ficar ligado ao Senhor, pois na hora crucial da batalha, uma só palavra vinda dos céus o fará livre. Verdade. Eu gosto muito do Salmo 107, cito aqui constantemente, nos versículos 19 e 20. Salmo 107, versículos 19 e 20. Como é que eu gosto desse salmo aqui? Que é o socorro que Deus manda. A pessoa está esperando o anjo vir com a espada na mão, Deus pode até mandar um fogo vindo dos céus, um calor que ele vai sentir. Olha aqui o que diz, 107, versículos, bem no meio da Bíblia, Salmo 107, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, ele os livrou das suas necessidades. Como é que Deus os livrou? Diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. É aquela palavra que vem que nos repreende às vezes. É aquela palavra que vem que mostra a nossa nudez, mostra o nosso erro, e nós nos acertamos, que é nos vestimos daquela palavra e não ficamos despidos no mundo espiritual. Aí com autoridade nos levantamos e mandamos o mal embora. Isso é importante você entender. Mas a pessoa então, na outra parte, ela ouve a palavra e diz, mas não é também assim não. Não, meu irmão, se Deus mostrou, se acerte. Vá, ele é poderoso, ele é certo. Diz, ao entrar no quarto,
secreto e expressar seus maus desejos, erros e pecados, você permitirá que o poder divino opere em seu favor. Lembra que Jesus falou? Entra no seu quarto, no seu aposento, fecha a porta e vai falar com Deus. Deus, muda meu jeito de ser. Jesus, eu não quero. Eu estou falando para você as minhas orações. Jesus, une no meu coração o temor do teu nome. Me faça agradável a ti, Jesus. Me faça. O Senhor muda em mim o que tem que ser mudado. Tira de mim o que tem que ser tirado. Acrescenta o que tem que ser acrescentado. Porque eu sou servo do Senhor. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. Mas enquanto você deixa o eu dominar, o eu prevalecer, Senhor, porque eu, não, Senhor Deus, eu sou teu servo, muda o que tem que ser mudado em mim, Jesus. Muda, vê o nosso temperamento, o nosso jeito tem que ser mudado, irmão. E você acha que é certo. Enquanto você se sentir dono da situação, meu irmão, você está mal. Quando você se oferecer e dizer, não, Deus, eu sou servo, o Senhor muda o que tem que ser mudado. Tira o que tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado. Não, porque eu não tenho sangue de barata, não, sabe? Não, você ainda não tem o sangue de Jesus, não, que muda você, que transforma, que limpa você completamente. Abrir o coração de Deus, eu quero ser mudado, Deus. Verdade? O outro diz, não, mas o que eu faço é só isso, né? É mais ou menos como uma pessoa que bebe só de vez em quando. Não, eu não bebo sempre não, de vez em quando que eu tomo uns negocinhos só. O bom que você não tomasse, você leu a lição de ontem na internet? O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, irmão. Está lá. A lição de Provérbios 20 para todo mundo. A mesma coisa. Não, mas que de vez em quando. Uma vez eu perguntei para um amigo, eu falei assim, vem cá, como é que é a situação aí? Sua esposa é muito nervosa, muito agitada? Não, só tem 5 minutos. Meu Deus, 5 minutos o mundo acaba. Né? Mas todo mundo tem esses 5 minutos, não deveria de ter. Porque nesses 5 minutos você perde a cabeça, briga com alguém, discute com alguém, não é verdade? Pode até fazer uma coisa pior. A pessoa até, não, Jesus, eu quero ser servo todo o tempo. Eu não quero ser servo 23 horas e 55 minutos. Eu quero ser servo 24 horas. Puxa, que bonito, né? Eu quero ser servo sempre. E quando eu tenho está terminando, às 25 horas lá, quando acrescenta, quando muda o horário. Eu quero ser servo em todo instante. Eu não posso deixar, não, que eu tenho meus 5 minutos. Esses 5 minutos você pode acabar com a sua vida. Esses 5 minutos você pode ofender muito ao Senhor. 5 minutos você pode abrir a porta para o inimigo. Não deis lugar ao diabo. Então eu quero ser servo sempre, como uma pessoa. Não, de vez em quando que eu bebo, de vez em quando eu tenho umas fraquezas, aí eu procuro aí a prostituição. Não, é 24 horas. Sempre servo, todo momento. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Aleluia. Voltando na lição. Bem, é preciso, então, com a sua liderança será rezada de próprio, é preciso não desperdiçar nenhum momento de comunhão com o Altíssimo, que eu falei agora, pois ele mostrará o que atrapalha você, irá ajudá-lo a se erguer de novo, livrando-o para sempre das forças opressoras. Parágrafo final. Se você está passando por alguma situação difícil, acerte-se com o Altíssimo. Ao voltar à comunhão com o Pai, seu maravilhoso poder cumprirá suas determinações. Neste momento, procure um lugar secreto e entre nele. Após ter fechado as portas, ore ao Senhor e Ele o ajudará. Quem dê essa mensagem é o missionário R.S. Soares. Amigo, vamos viver ativamente, intensamente a presença de Deus. E quando aparecer o mal, nós não vamos perder a paz, não vamos entrar em desespero, não vamos entrar em pânico, vamos ter uma convicção. Deus está comigo e eu não temerei. Agora, quando ficamos oprimidos, angustiados, perdemos paz e começamos a orar como os religiosos. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Isso não podia acontecer. Deus, não. Eu contei uma vez, um momento em que houve uma situação. E eu falei, eu não fiquei cobrando de Deus, porque a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Deus, onde estava o teu anjo nessa hora? Deus não é culpado. Se o anjo estava ali, faltou temor no coração. Deus é perfeito, meu irmão. E nós temos que entender todas as coisas. E às vezes Deus tem até você ser ferido, Deus permite, não é vontade de Deus, para você não ser destruído. Então abra os olhos, é como dizendo, olha, tem porta aberta, o inimigo está entrando, não deixa a porta aberta. Ele fez um estrago pequeno, poderia ter feito um estrago maior, mas foi só uma infecção. Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Que Deus fale mais contigo. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.